Louvado seja Deus. Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que a graça de Cristo possa alcançar a sua vida nessa tarde. Nós não viemos aqui apresentar para você religião. Nós não viemos aqui apresentar para você o nome de uma denominação religiosa. Nós não viemos aqui apresentar para você o nome de alguma igreja evangélica, mas nós viemos aqui anunciar para você nessa tarde o Evangelho de Jesus, o Evangelho de salvação, porque está escrito que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê e obedecer, porque aquele que crê obedece. Muitas são as pessoas que dizem: eu creio em Deus, mas não obedecem os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz que aquele que diz que crê em Deus, mas não obedece os seus mandamentos, a Bíblia diz que é mentiroso. E nós viemos aqui em nome de Jesus para dizer para você ouvinte da palavra de Deus: se arrependa enquanto é tempo. Aceita o Evangelho de Jesus enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando, mas as pessoas não estão dando ouvido à voz de Deus. As pessoas não estão dando ouvido à voz do Evangelho. As pessoas ouvem tudo, as pessoas acreditam em tudo, mas na Bíblia, na palavra de Deus, aleluia, não acreditam, não creem. Muitos só querem crer na Bíblia, muitos só querem crer no Evangelho com interesse próprio, ou quando está doente, ou quando está numa situação financeira em dificuldades, aí procura ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, aleluia, eu quero dizer para você que Jesus, ele veio para dar vida. Jesus veio para dar vida, vida e vida em abundância. A vida que Deus tem para te dar, o que Deus tem para te oferecer nessa terra, aleluia, é salvação, é vida eterna. Eu quero deixar um texto para você nessa tarde. Eu quero ler a Bíblia para você aqui nessa tarde, aleluia. Talvez você é uma pessoa que não crê na Bíblia. Talvez você é uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ou que você não lê a Bíblia. E talvez você é uma pessoa que diz assim: eu não creio na Bíblia, eu não creio no Evangelho. Eu quero dizer para você uma coisa: dá uma olhadinha ao seu derredor. O que está acontecendo neste mundo? Dá uma olhadinha como que está a situação da terra. Aleluia! Jesus já tinha profetizado há quase 2000 anos atrás sobre tudo que iria acontecer. Jesus já tinha dito há muito tempo atrás que haveria fome, que haveria guerra, que haveria rumores de guerra, que haveria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Muitos líderes religiosos iriam se levantar para enganar as pessoas, pregando um evangelho falsificado, pregando um evangelho misturado, que não era o evangelho de salvação. Ei! Evangelho promete salvação, evangelho promete renúncia, evangelho promete negar-se a si mesmo. Evangelho não promete vida boa para ninguém. Evangelho não veio prometer riqueza para ninguém. Evangelho veio para dar vida, para livrar a alma
condenação é essa? E que condenação é essa? Aleluia! E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amam mais as trevas do que a luz. Mas hoje tu tem a oportunidade de aí no lugar onde tu estiver arrepender. Mas primeiro, para que tu venha se arrepender, tu precisa ouvir, porque ele está escrito: e o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E muitos dizem: eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Está escrito: tu crê em Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. A sua crença em Deus, simplesmente por acreditar, não pode nos dar salvação. É muito fácil acreditar em Deus. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus manda chuva, Deus dá saúde, Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Mas a simples crença não pode salvar o homem. Não pode salvar. A Bíblia diz assim: a fé sem as obras, ela é morta. Não adianta você acreditar que existe um Deus. Não adianta só você acreditar e ter fé nele. É preciso você nascer de novo. É preciso você ter atitudes, obras dignas, aleluia, de arrependimento. Muitos não creem. Sabe o que é que está escrito? Sabe o que é que está escrito no Evangelho? Aleluia! Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Você quer ser condenado? Você quer ser lançado no lago de fogo que arde, aleluia, eternamente? Ouvinte da palavra de Deus, Satanás está cegando o entendimento das pessoas. Aleluia! Satanás tira a atenção das pessoas através dos meios de comunicações, através dos ídolos da televisão, através dos ídolos da internet, distraindo a humanidade para que não confie na palavra, para que não ouça a palavra. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Você sabe o que é que aconteceu nos dias de Noé? Você sabe o que é que acontecia nos dias de Noé? Talvez você não sabe, talvez você não se interessa, porque as pessoas se interessam em assistir os programas de televisão do diabo. As pessoas se interessam em não perder as novelas do diabo, mas ouvir a voz do Evangelho, não interessa. Não interessa, porque não querem deixar as suas prostituições, os seus ídolos, as suas mentiras, as suas corrupções. Mas o dia do juízo de Deus um dia vai chegar. O juízo de Deus está vindo sobre essa terra, e não vai demorar. Não vai demorar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. Jesus também disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que muitas pessoas, muitas das vezes estão indo, mas não estão fazendo discípulos de Jesus. Estão fazendo seus próprios discípulos, seus próprios seguidores. Jesus disse: ide fazer discípulos. Aleluia, discípulos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero deixar um texto para você, um texto que está escrito no livro de João. João capítulo 14, você tem uma Bíblia aí? Não importa se a sua Bíblia é uma Bíblia católica, não importa se a tua Bíblia aí é uma Bíblia de uma publicadora evangélica.
Eu quero dizer para você, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia está em cima de qualquer denominação religiosa. A Bíblia, a palavra de Deus, está acima da igreja católica. A Bíblia está acima da igreja evangélica. A Bíblia está acima de toda e qualquer religião, porque é a palavra de Deus. Está escrito no livro de João. Primeiro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E por que você anda confiando em homens? Por que você anda depositando a sua confiança e a sua fé nos homens? Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. E que nome é esse? Qual é o nome? É o nome de Maria? É o nome de Antônio, de José, de Aparecida? Não! Só existe um nome, o nome de Jesus. Aleluia! Este foi dado todo o poder nos céus e na terra, e foi Ele que morreu na cruz por você. Aceita o Evangelho nessa tarde. Aceita Jesus Cristo, o Evangelho nessa tarde, porque a porta vai se fechar. Um dia a porta vai se fechar e vai ser tarde. Vai ser tarde. Aleluia. Eu vou ler para você João capítulo 14, que diz assim, versículo 1, 2, 3, o 6 e o 13 e o 21. Escuta o que está escrito na palavra de Deus. As pessoas escutam a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. Menos a voz de Deus. Acredita no que o padre fala, acredita no que o papa fala, acredita no que aqueles ídolos do futebol falam. Mas quando a Bíblia Sagrada fala, as pessoas não querem acreditar. Não querem acreditar e querem viver de acordo com a sua própria mente, com seu próprio entendimento. Aleluia. Mas no dia do juízo de Deus, a Bíblia diz que vão ser abertos os livros. Quando a igreja de Deus foi tirada dessa terra, quando a igreja de Jesus for tirada dessa terra, arrebatada, aleluia, haverá uma grande tribulação como nunca houve sobre a face da terra. A Bíblia diz que os homens vão procurar morrer, mas a morte vai fugir. Aleluia, aleluia. Será grande tribulação sobre a terra. A ira de Deus virá sobre essa terra, porque rejeita a voz de Deus. Quando Jesus Cristo voltar e tirar dessa terra a sua igreja, esse mundo vai ser entregue na mão do diabo. E quando nós falamos em igreja, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é religião, é denominação, é igrejas, templos feitos de concreto. Aleluia. O que é a igreja? A igreja é um povo. A igreja é um povo, é um conjunto de pessoas que obedecem, que aceitaram a Cristo com seus mandamentos para viverem de acordo com a palavra de Deus. Isso é a igreja. Igreja não é esse monte de empresa que está aí para arrecadar dinheiro das pessoas. E, aleluia, a igreja é todo aquele que reunidos em nome de Jesus, aleluia, anuncia a sua palavra, louva o seu nome. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus disse: eu não habito em templo feito por mão de homens.
Vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Aleluia. Se você quiser, se eu quiser ter salvação, eu preciso ser templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não pode andar caindo bêbado. O templo do Espírito Santo não pode andar adulterando, se prostituindo, fumando maconha, não pode. Isso aí é templo do diabo. João capítulo 14, está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que o Pai ama. E aquele que ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Você ouviu o que o versículo, que a palavra de Deus disse? Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia, aleluia. Os ídolos não é o caminho, os ídolos não é a verdade, as religiões não é o caminho. Jesus é o caminho. Igreja evangélica nenhuma pode lhe salvar. Só Jesus, somente através da obediência ao Evangelho. Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, credes em Deus, credes também em mim, credes também em mim. Na casa de meu Pai as muitas moradas, e eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Há muita gente que diz que não existe o céu, que o céu, o homem comedor de feijão e arroz, não vai herdar no céu. Mas eu quero dizer para ti, nessa tarde, assim como o céu existe, e Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos salvar, também existe o inferno. O inferno não foi feito exclusivamente para o homem, mas o inferno foi feito e preparado para todo aquele que se esquece de Deus. Esse mundo tem se esquecido de Deus, tem se esquecido de observar os mandamentos do Senhor. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que Deus ama. Aleluia, aleluia. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Jesus disse assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, o Pai ama. Jesus disse: a tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei. A quem é que você está obedecendo? Será que você vai se deixar ser enganado? Será que você vai se deixar ser enganada? Por quanto tempo? Pela vida inteira? Porque a religião te ensinou que Maria pode pedir a Deus por você. A religião te ensinou desde pequeno que você tem que pedir à mãe para o pai atender. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra.
Está escrito, Jesus disse: tudo que pedir ao Pai, peça ao Pai em meu nome. Está escrito na Bíblia: só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus. Só existe Jesus, que é o canal entre nós e Deus. Só Jesus pode interceder a Deus por mim e por você. Quem foi que veio enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário? Quem foi? Aleluia! Só Jesus Cristo, amigo. Só Jesus Cristo. E quando eu falo, aceito o Evangelho, não tem nada a ver com religião. Aceitar o Evangelho significa arrependimento, reconhecer que é um pecador e que somente através de Jesus, somente através da obediência aos mandamentos do Senhor Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender, aleluia. Esse mundo vive no engano, vive no engano. Louvado seja Deus, porque não crê no Evangelho, não crê. A Bíblia diz assim: eu e a minha palavra somos um. Eu e meu Pai somos um. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que existe vida eterna, é porque existe condenação eterna. Existe condenação eterna. Você pode viver o tempo todo sem Jesus. Você pode se decidir. A vida, aleluia, como diz no popular, é tua, entre aspas, porque a tua vida que tu tem é de Deus. O fogo que hoje você tem é de Deus. Tem muita gente morrendo aí. Tem muita gente sendo ceifada por falta de ar, por falta de um fôlego de vida. Você pode viver da maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Você pode viver no adultério, na prostituição, nas drogas, mentindo, roubando, na vida que você bem entender. Porque a Bíblia diz assim, que o caminho largo é o caminho que agrada a carne, e muitas pessoas são as que andam por esse caminho. Mas o caminho estreito é o caminho que não agrada o nosso corpo, mas é o caminho que leva até Cristo, é o caminho que leva até Deus. Você pode viver a vida toda vivendo nos seus próprios deleites, nas suas próprias paixões, aleluia, crendo em quem você quiser. Você pode crer num pedaço de madeira, num pedaço de barro, num boi, numa vaca, em quem você quiser, num ídolo que você quiser, mas para entrar no céu só entra quem crê no Evangelho. Não existe outra maneira de salvação, não existe outro meio de salvação. Tem muita gente que diz por aí, tem muita gente que diz por aí, toda religião leva a Deus. Tem muita gente que diz por aí, não, irmão, toda igreja falou em Deus, tá bom. Toda igreja leva a Deus, toda religião leva a Deus, dizem por aí. Mas isso é conversa do diabo para enganar você. Só existe um caminho, só existe uma verdade, que é Jesus. E Jesus não tem nada a ver com essas religiões aí. Jesus disse: dai de graça o que você recebeu de graça. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Jesus disse, a Bíblia diz assim: quem vive debaixo de lei é maldito. Maldito é que vive debaixo de lei. Nós precisamos aceitar a graça, que foi um presente de Deus enviado para nós, Jesus. Está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, você tem um advogado que chama-se Jesus. Existe uma diferença entre o homem que peca
e o homem pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Maria não foi justa diante de Deus para poder salvar o homem. Os apóstolos não foi justo diante de Deus para poder trazer a salvação. Deus olhou do céu à terra e viu todos com pecado e sem mérito algum de por si só salvar-se. Você pode distribuir cesta básica, você pode ser um empresário, ter muito dinheiro no banco, ser bom com o seu próximo. Você pode dar até o teu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que diante de Deus não existe milionário. Diante de Deus não existe milionário. Diante de Deus não existe pobre demais. Diante de Deus não existe famosos. Aleluia! Diante de Deus, todos vão comparecer diante do juízo. Todos os homens grandes, ricão, milionário, dono de banco, dono de postos de combustíveis, grandes pastores riquíssimos, donos de muitas igrejas, não religiões, empresas, vão ter que se dobrar diante do grande juízo de Deus para a prestação de contas. E a Bíblia diz que vai ser aberto os livros. O livro da vida vai ser aberto. O livro das obras vai ser aberto. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, o Senhor Jesus vai ajuntar todas as nações da terra. Eu quero que você escute isso aqui. Pare de ficar escutando mentira de igreja católica. Pare de ficar escutando mentira de certas igrejas evangélicas. Ouça a palavra de Deus como está escrito. Deus irá juntar todas as nações da terra. Aleluia. E vai separar as pessoas como os pastores, como um pastor separa as ovelhas dos bodres. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje o seu amor está derramado sobre as nações, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. O meu fardo não é o fardo que as religiões impõem para as pessoas. Naquele dia serão separadas pessoas. Uma turma de pessoas vai ficar à sua direita e outra turma vai ficar à sua esquerda, para o grande dia do juízo, para o dia do julgamento final. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso significa? Não existe fogo no purgatório. Sabe por quê? Está escrito aqui, no livro santo, está escrito aqui: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se ao juízo, segue-se ao julgamento. Depois que o ser humano parte dessa vida para outra, ele é levado para um lugar de espera, onde vai aguardar o dia do julgamento. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas procuram caminhos, atalhos que possam ser melhor para a sua conduta. O que está escrito na Bíblia? Está escrito: os bêbados não herdarão o reino de Deus.
Aleluia. O Senhor vai separar as pessoas em dois grupos. E vai dizer aos que estiverem à sua direita, vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuem o céu que foi preparado desde a fundação do mundo, para vocês que obedecem os mandamentos do Senhor, para vocês que rejeitaram o mundo com as suas concupiscências, para seguir o Evangelho. Vinde benditos do meu Pai. E o Senhor vai dizer para aqueles que viverem à sua esquerda, vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Aleluia. E as pessoas que ouviram o nome, as pessoas que ouviram ser chamado de malditos, as pessoas que ouvirem a recusa do próprio Deus, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, vai dizer: Senhor, como assim, Senhor? Como assim o Senhor não me conhece? Porque o Senhor vai dizer: apartai-vos, que eu não vos conheço. Vós todos que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? O que é pecado? O que é iniquidade? Pecado é transgressão da lei. Pecado é desobediência à vontade e os mandamentos do Senhor Jesus. E o que é iniquidade? Iniquidade é se acostumar a viver pecando. Iniquidade é achar que isso não tem nada a ver, que não tem nada não. Isso é iniquidade. E o Senhor vai dizer àqueles que praticam iniquidade: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Cria em Deus, mas Deus não conhece. Por quê? Cria em Deus, mas se ajoelhava diante de uma imagem de barro, muda, surda, sem poder, maldita, que a Bíblia diz que não pode. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás para vós imagem de escultura, não se dobre diante dela. Não farás para ti imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra,